Cara, e o irmão da Suzane? Ele passou aí por uns tempos sombrios, né? Você sabe como é que ele tá? Atualmente? Aproveitar, vou dar Andrés, né? Andreasa, eu vou aproveitar e vou dar uma informação inédita para vocês. O livro da Suzane, ele vai passar em 2023 por uma ampliação. Ele vai crescer, ele vai ter novas histórias, eu vou fazer o perfil do pai e da mãe dela, que não tem no livro Que e agora tal. você tá com mais informações. Exatamente, porque eu te confesso que como o livro da Suzane foi o primeiro que eu escrevi, eu ainda era muito imaturo como autor, então fui amadurecendo, assim, essas relações que a gente está conversando agora, ela ainda é muito incipiente no livro da Suzane, e quando eu fiz o livro da Elise já é um pouco mais, já amplia nessas questões de relacionamentos intrafamiliares que eu acho que faltou no livro da Suzane. E aí, numa das reuniões que eu tive lá com a editora, a gente estava vendo essa questão do irmão. O irmão da Suzane, na minha opinião, ele deve ser poupado. Por que eu não vou explorar a vida dele no livro? Primeiro que ele é a maior vítima. Ele perdeu a irmã, que ele amava porque foi presa, e hoje eles nem se falam, e perdeu os pais, e ainda perdeu o Daniel, que era o melhor amigo dele. E ele não se manifesta publicamente. Você não vê, ele não tem rede social, ele optou por essa reclusão, ele não gosta de falar do crime. Então não sou eu que vou agora sem motivo profissional palpável, trazer ele à Cavar luz. buraco, né? Pra que eu vou dizer? Eu acho que tu tem o direito de ficar recluso numa situação dessa. Então, assim, se Acho tu que me. ele tá fora do país vivendo a vida dele bem, né? Então, a última informação que eu tive dele era que ele estava no Brasil. Ah, Eu é? já vi informações que ele está fora. Na época do livro da Suzane, a advogada dele me procurou, que eu pedi para fazer uma entrevista com ele. Ele disse não, só que aí quando o livro estava já no finalmente, ela disse que ele toparia dar uma entrevista se eu mostrasse para ele o livro antes de ser publicado. Só que isso não existe. No mercado editorial não existe, de mostrar originais para da publicação. Aí eu peguei e deixei de lado. Saiu aquela imagem que viralizou, que ele estaria na Cracolândia correndo, mas não é nada daquilo, o livro explica isso. Aquilo ali era uma tentativa dele se encontrar com a Suzane, mas no caminho, que ela estava em Angatuba, que é 300 quilômetros daqui de São Paulo, ele estava a caminho e ele desiste. Ele não suporta esse encontro. Isso deve ser muito dramático para ele. Muito. Aí ele resolve voltar no meio do caminho e vai se drogar, vai, enfim, que eu acho que é até humano isso, né? Vai beber, Querer vai. esquecer, né? Entendi. Cara, deve ser muito difícil. É. Tem algumas Muito. coisas, umas histórias que a gente conta que você reage como ouvinte, mas tu não tem ideia do que passa na pele da pessoa. Tu não tem ideia do que é se eu sentar na frente desse rapaz, que hoje ele é um homem adulto já, tu não consegue saber o que tem embaixo daquela pele. É. Porque não é só, sabe, matar minha mãe, minha irmã mandou matar meus pais e minha mãe. Imagina, o menino foi tirado de casa pra... É. É muito, sabe, é muito violento. Ah, assim, né? uma parte da dor dele que me pega muito ali é imaginar assim: a única pessoa no mundo que poderia entender a dor que eu sinto de perder meus pais foi quem causou a dor. Sabe? Isso é. Eu não posso trocar ter essa troca com essa pessoa. Né? Exato. Pra quem. E essa pessoa estava me abraçando. E tu sabe que a Suzane, exatamente, chorando, né? Lá, Tu sabe que a Suzane, no início... Cara, por isso que não entra na minha cabeça a menor possibilidade de ter uma tese em que o Daniel convenceu a Suzane, sabe? A Suzane, quando ela foi presa, antes do julgamento, ela recebia a visita do irmão. Aí ela fez, aí o irmão, eles não falavam sobre o crime. Na primeira visita eles não falaram sobre o crime. Quando encerrou a primeira visita ou a segunda visita, a Suzane pediu para ele voltar lá no próximo domingo. Ela estava presa ainda aqui em São Paulo. Voltar com uma folha de papel em branco e uma caneta. Ele voltou com uma folha e uma caneta. Aí ela disse, senta aí. Tinha 14 anos, o menino. Aí ela sentou com papel e caneta, escreve tudo que eu vou ditar para você. O menino, coitado, imagina, 14 anos. A irmã presa. A irmã presa, perdi meus pais. Aí ela começou a ditar. Olha, eu sou contra
a Suzane ser excluída da herança. A carta era isso. Ele escreveu, como se ele tivesse escrevendo aquilo. Nossa, cara. Aí ela pegou, ficou com a carta para entregar pro advogado dela, porque já tava ali aquela discussão que ele diz, pô, tu matou teu pai e tua mãe para ficar com dinheiro, aí tu não vai ficar mesmo, né? Mas tinha os advogados. Ela entrou com o advogado para querer o naco dela da herança. Ela queria metade. Aí quando o menino tinha 14, os processos de sucessão, eles demoram muito. Assim. Então, quando o menino já tinha ali 18, no dia do julgamento, inclusive, ele falou dessa carta. Ele falou, olha, ela mandou, ela ditou, eu escrevi sem saber o que é aquilo, mas ela não ficou com a herança. O poder de manipulação, de persuasão, sabe, de maldade dessa menina, é surreal. Uma vilã de novela é fichinha perto das maldades que a Suzane fazia. Por isso que essa coisa dela de ter 1% de possibilidade do Daniel ter convencido ela a fazer, desculpa, não. É, Principalmente no comportamento dela pós-crime.